Olá, boa tarde, boa terça-feira. O NT Sul está começando agora com as principais notícias de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul. Veja os destaques. Um novo decreto do governo do estado gaúcho, divulgado na madrugada de hoje, altera regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado. Prefeitura de Cachoeira do Sul convoca a imprensa e faz coletiva junto com o superintendente do hospital para falar do colapso da UTI Covid. O cachoeirense que precisar de leite de UTI Covid, ele vai ter que se transferir de Cachoeira do Sul. No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala do acúmulo de trabalho dos profissionais e do esgotamento por conta da pandemia. Proposta de nova prorrogação do pagamento do auxílio emergencial até março de 2021 foi apresentada ontem no Senado. A gente fala sobre isso em reportagem. E mais, Clarice Almeida foi anunciada para comandar a cultura aqui em Cachoeira do Sul. Tem previsão do tempo e uma reportagem sobre o comportamento do clima no Rio Grande do Sul nos próximos meses. A partir de agora, a gente, mesmo com essa anomalia negativa, vamos ter um pouco mais de chuvas, mais frequentes, mais generalizadas. Participe do NT Sul, mande sua foto, mande o seu vídeo, o seu recadinho. Nosso WhatsApp é o 51-99769-7129. E tem live no nosso Face, por onde você também pode comentar. facebook.com/TV Cachoeira. As notícias do dia com o seu olhar, com a sua opinião, no ar a partir de agora. E nós vamos aos números do coronavírus em Cachoeira do Sul. A Secretaria da Saúde do município confirmou na segunda-feira mais 7 casos de Covid-19. Também foram notificados mais 30 casos suspeitos e mais 3 pacientes são considerados recuperados. Ainda permanece suspeita a morte de uma mulher de 67 anos. Também aguardam resultados um homem de 33 anos e um bebê de 7 meses. Eles estão internados no HCB. Com esses dados, Cachoeira do Sul chega agora a 1.293 casos confirmados de coronavírus. 387 seguem como suspeitos, aguardando o resultado de teste. 2.873 foram descartados, ou seja, foram testados e o resultado foi negativo. E 960 estão recuperados da Covid-19. 10 pessoas foram a óbito pela doença em Cachoeira do Sul. Todas essas informações você confere diariamente no nosso site novotempo.com/NTSul. A adesão à linha de crédito pelos funcionários públicos estaduais do Rio Grande do Sul, que pretendem antecipar o 13º salário no Banrisul, começou hoje. Tanto a data inicial da contratação como a data final foram alteradas em função da mudança no decreto que autoriza a operação. O Banrisul abre a partir de amanhã seus canais de relacionamento para a contratação de linha de crédito de antecipação do 13º salário para os servidores estaduais do Rio Grande do Sul relativo a 2020. O banco, que chegou a anunciar que os contratos poderiam ser feitos a partir do dia 14, emitiu comunicado alterando datas. A informação é que, em virtude do decreto que restabelece a alíquota zero do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, sancionado nesta sexta-feira, dia 11, a disponibilização da linha de crédito de antecipação do 13º salário aos servidores públicos estaduais e pensionistas do Rio Grande do Sul, que antes seria oferecida de 14 de dezembro a 15 de janeiro, passará a ser disponibilizada de 15 de dezembro a 30 de dezembro. Para os clientes que contratarem a linha até 17 de dezembro, o valor será acreditado em conta corrente no dia 18. Nas contratações de 18 de dezembro a 30 de dezembro, a operação terá o crédito realizado de forma imediata. A linha de crédito de antecipação do 13º salário é oferecida para servidores públicos estaduais e pensionistas que possuam cadastro atualizado e conta ativa no Banrisul. As operações serão parceladas em 12 vezes, com vencimento no último dia útil de cada mês e primeiro pagamento em janeiro de 2021. A linha pode ser contratada nos canais de autoatendimento, Banrisul Digital, Home Banking e caixas eletrônicos e, caso necessário, nas agências do Banrisul, mediante agendamento prévio. E ontem o prefeito de Cachoeira do Sul convocou os veículos de comunicação para uma coletiva de imprensa. Na pauta, o colapso da UTI Covid do Hospital de Caridade e Beneficência e mais uma tentativa de alertar a população sobre os cuidados para evitar que os números da pandemia cresçam ainda mais.
O encontro foi no Museu Municipal às 6 horas da tarde. Lá estavam os protagonistas da coletiva: o prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, o secretário municipal de saúde, Roger da Rosa, e o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência, Luciano Morcha. Eles falaram da situação da pandemia e do caos da saúde. Repetiram que todos os 10 leitos da UTI Covid estão ocupados e que não existe possibilidade de ampliar esta capacidade. Foi mais uma tentativa de abrir os olhos da comunidade sobre a pandemia, que não terminou. Pelo contrário, está na sua pior fase. Nós estamos com 9 pacientes entubados, significa que estão no estado mais grave de saúde dentro da UTI, sem perspectiva nenhuma de alta, e um paciente grave que tem boas chances que chegou hoje no hospital, que tem boas chances, inclusive, de ir para o tubo também. Então, significa que esse paciente não tem condições de dar alta da UTI. Portanto, a partir de agora, o cachoeirense que precisar de leito de UTI Covid, ele vai ter que ser transferido de Cachoeira do Sul. O tão temido colapso, aquilo que foi anunciado lá em março, no início da pandemia, quando os cuidados, o uso da máscara, do álcool gel entraram na nossa rotina. E o 11º paciente, em estado grave, precisando de internação na unidade de tratamento intensivo, foi atendido na UPA no final da tarde de segunda-feira, enquanto esta live acontecia. O conteúdo foi transmitido pelo Facebook da Prefeitura e da TV Cachoeira em tempo real. GG prometeu dar um basta nas famosas festas clandestinas. Nós não vamos mais permitir festinhas clandestinas. Por que festinhas clandestinas? Se nós estamos a todo momento, desde o início do ano, desde fevereiro, solicitando que as pessoas não se aglomerem, que as pessoas não se juntem, que não achem que nós somos os prejudicados por festinhas clandestinas que fazem esse tipo de contaminação do Covid. Não, todos nós somos prejudicados, os familiares de vocês. Agora nós não temos mais hospital. Neste momento, 323 pessoas estão com o vírus ativo no município. Hoje eu posso dizer para vocês que nós não temos capacidade de fiscalizar esse isolamento. Nós apenas monitoramos esse isolamento pelo sistema e pelo telefone. Nós não temos a capacidade de saber se realmente a pessoa está cumprindo o seu isolamento. E isso preocupa, porque a transmissão em sala latente está cada vez aumentando mais. 323 ativos hoje em Cachoeira. Significa comprovados e que não estão curados ainda e que são transmissores. 323 é muita coisa. O nosso hospital está cheio. Nós não temos mais como baixar um caso grave ou gravíssimo. Mais importante de tudo é que as pessoas têm consciência agora. Se tiver senso do coletivo, pode ser feito alguma coisa, porque as autoridades não têm todo esse poder aí para controlar essa doença, porque todos os decretos já foram colocados. Mais do que isso, a gente vê uma grande dificuldade das autoridades poderem dar uma outra resposta. Situação complicada aqui em Cachoeira do Sul. A gente reitera a informação passada nessa coletiva ontem, que se nesse momento uma pessoa precisar de um tratamento intensivo, a utilização da UTI em Cachoeira do Sul, não há UTI disponível. É necessário que essa pessoa aguarde o sistema da regulação estadual, não é? E a transferência, a remoção de Cachoeira para algum município, para algum local do estado que possa fazer esse atendimento, né? Destacando que também nas demais regiões do estado, onde os leitos estão disponíveis, leitos de UTI, também há uma carga bastante alta, né? Muito próximo aí, portanto, do 100%. E uma informação de bastidores, apurada hoje pela manhã também aqui por nossa equipe, é que Roger Gomes da Rosa, que é atualmente o secretário de Saúde aqui de Cachoeira do Sul, essas informações dão conta de que ele não deverá permanecer no cargo aqui no município de Cachoeira, a convite de José Otávio Germano, prefeito eleito, que assume a partir de 1º de janeiro, não é? Havia inicialmente a informação
de um nome para a Secretaria de Saúde, uma pessoa que é um prestador de serviços do SUS, essa pessoa não poderá assumir, então o Roger foi convidado, havia informação de que ele permaneceria no cargo, mas informações de hoje pela manhã dando conta de que o Roger, portanto, não continuará no governo de José Otávio Germano. A gente segue, portanto, acompanhando todos estes bastidores. E já convidamos você também a mandar a sua opinião, a sua informação para a gente. Como que você percebe todo esse cenário, né, de tantas aglomerações, as pessoas não respeitando o distanciamento e agora essa situação da UTI lotada aqui em Cachoeira do Sul, da falta de opção para tratamento de casos graves da Covid-19. Bom, hoje é dia do quadro Raio-X da Saúde. O tema abordado pelo gestor de saúde, Francisco Bastos, é o acúmulo de trabalho dos profissionais da saúde e o esgotamento por conta da pandemia. E o pior, no mercado não existe disponibilidade de pessoas habilitadas para atuar na tentativa de dar um suporte. Veja o que ele aponta como alternativa nesse momento de caos. O recrudescimento do número de casos de Covid em nosso país, em nosso município, enfim, no estado, ele tem nos levado a uma preocupação muito grande, não só as autoridades de saúde, mas a sociedade em geral. E chegamos a esta situação novamente por conta de um relaxamento que houve por parte de grande parte da população, imaginando que estávamos já tendo superado este quadro todo, mesmo sem a chegada da vacina. A gente viu que não era o que estava acontecendo e hoje os números mostram aí uma situação bem preocupante. O que fazer neste momento? Nós temos alguns gargalos bem complicados. Nós temos uma troca de governos municipais, que é onde todas as coisas acontecem, os municípios, e me parece até então, dos que a gente tem tomado contato, uma responsabilidade muito grande dos novos prefeitos em não deixar essa situação sem uma continuidade em termos dos serviços, da oferta de exames, de testes e assim por diante, o que é muito positivo. Mas uma questão que está levando todos a se questionarem sobre este problema grande da pandemia se relaciona aos profissionais de saúde. Eles estavam aí 2 meses atrás, cerca de 2 meses atrás, numa situação já prevendo um período de férias, um descanso maior, haja visto que estavam vários meses aí, numa linguagem mais comum, debaixo do mau tempo. Mas o que a gente vê hoje é que, infelizmente, isso não está acontecendo. E, pelo contrário, estão se colocando frente a uma situação, se não igual, até pior em muitos casos, do que já tinham vivenciado. E estão esgotados, né, sob todos os sentidos, pela pressão que recebem, pelo trabalho árduo de estar sempre no risco de vida das pessoas, dos pacientes, com a pressão da família, a preocupação geral e da sua própria saúde, que acaba também se comprometendo. E isto não tem como nós fazermos, diferente de equipamentos, diferentes de abertura de leitos e de até espaços físicos, com profissionais de saúde não é possível. Nós não temos essa disponibilidade no mercado, porque necessitam primeiro de pessoas em condições para atuarem em áreas muito críticas e especializadas. Juntamente com isso também, é importante que nós tenhamos consciência de que neste grupo de profissionais de saúde há todo um suporte que é dado por outras áreas, como das vigilâncias, por exemplo. E que esse pessoal também está nesse período todo dando suporte, alguns se expondo aí, como o caso dos fiscais, que vão até os locais para coibir excessos e não cumprimento de decretos e normas, enfim, mas que também estão cansados. Bueno, diante dessa situação, o que fazer? O que fazer é o que está sendo dito até a chegada da vacina, que se espera seja no ano seguinte, no primeiro trimestre, conforme vem sendo dito, e que nós façamos a nossa parte para honrar e para ajudar esses profissionais que estão na linha de frente.
E este papel nosso é um papel muito responsável, que nós sabemos de dificuldade, porque ela envolve comportamento, mas que não tem possibilidade de ser colocado num plano secundário ou deixar de existir. Então, uso da máscara para aqueles que precisarem sair e evitar as aglomerações. O distanciamento social é fundamental e imprescindível, sob pena de nós termos tudo aquilo que a gente conseguiu evitar até então, nós num curto espaço de tempo nos depararmos com uma situação grave de mais mortes e pior, de falta de atendimento, porque não teremos profissionais em condições para fazê-lo. Ontem foi liberado o tráfego da pista sentido sul-norte do eixo principal da nova Ponte do Guaíba. A travessia, que foi inaugurada na manhã do dia 10 e teve o tráfego liberado no sentido oposto na tarde daquele dia, passou pelos últimos ajustes no domingo, quando equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes instalaram placas, defesas metálicas e concluíram a pintura da sinalização. E ontem começou o leilão da concessão da rodovia estadual RSC 287 na Bolsa de Valores B3 em São Paulo. O edital foi publicado em setembro e prevê duplicação dos 204 quilômetros da rodovia de Itabaí, passando por Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, até chegar a Santa Maria nos dois sentidos de tráfego. O investimento privado vai ser de 2 bilhões e 700 milhões de reais pelo período de 30 anos. O vencedor vai ser conhecido já na sexta-feira. As obras na RSC 287 devem começar no segundo trimestre de 2021. E durante o NT Sul de ontem, diversos telespectadores enviaram fotos do eclipse solar. Logo depois do telejornal, o professor Carlos Fernando, do Observatório Espacial Eller e Jung de Taquara, entrevistado inclusive na semana passada, ele encaminhou para a nossa produção o registro desse fenômeno. O tempo nublado e a quantidade de nuvens no céu dificultaram, portanto, aí a visualização no Rio Grande do Sul, né? O eclipse solar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham, impedindo que a luz solar chegue ao planeta. Nesse caso, o evento aconteceu de forma parcial. E aqui em Cachoeira do Sul, muitas pessoas mandaram aí fotos desse belo evento, né? Se você não viu, você pode dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais. E olha só, presta atenção nessa frase que uma pessoa disse ontem: me sinto esperançosa. Essa foi a frase utilizada pela primeira pessoa vacinada nos Estados Unidos contra a Covid-19. Aliviada, a enfermeira Sandra Lindsay frisou que a cura está chegando. A enfermeira Sandra Lindsay, que trabalha no Long Medical Center em Nova York, foi a primeira pessoa vacinada contra a doença nos Estados Unidos em um ambiente não experimental. A profissional recebeu a dose da vacina Pfizer-BioNTech. A enfermeira trabalha na linha de frente contra o vírus. Nova York foi o epicentro inicial da pandemia de coronavírus no país, o que provocou aplausos durante uma transmissão ao vivo. A Covid-19 matou quase 300 mil pessoas nos Estados Unidos. Logo após o ocorrido, o presidente norte-americano Donald Trump disse em uma rede social que a primeira vacina foi administrada e celebrou a aplicação. Parabéns, Estados Unidos, parabéns, mundo. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a vacina da Pfizer tem alta eficácia em todas as faixas de idade. A primeira aplicação do imunizante ocorreu na última terça-feira no Reino Unido. A senhora Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira a receber a dose. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que foi hospitalizado com o vírus em abril, agradeceu ao Serviço Nacional de Saúde do país e aos cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da vacina. Isso chama-se notícia boa, não é? Solução definitiva para o coronavírus
Solução que a gente aguarda com ansiedade para anunciar também aqui para o Brasil, não é? Para os nossos municípios, para os nossos estados. Estamos acompanhando também todos esses bastidores incertos do início da vacinação no Brasil. É hora da sua participação, é hora do seu comentário com a gente aqui, hora de interatividade. Você faz o Telejornal NT Sul junto com a gente. No WhatsApp, o número é o 51997697129. No Facebook tem nossa live, facebook.com/TV Cachoeira, e você também pode interagir, dizer aí o que você pensa sobre os diferentes fatos do dia e a gente coloca a sua opinião no ar aqui também. Nós vamos começar de imediato, indo aqui para a telinha, vendo as mensagens que estão chegando dos nossos amigos aqui no WhatsApp. O Plínio, lá de Blumenau, Santa Catarina. Estou assistindo a TV, sinal voltou hoje aqui em Blumenau. Obrigado, Plínio. Grande abraço para você. Obrigado por estar sempre ligado com a gente aqui. Um ótimo dia para você aí. Estamos sempre à disposição aqui, viu? Quem mais? O Adair Madri, de Cachoeira do Sul. Já que não consegue monitorar as pessoas com Covid, por que não deixam lá na São José? Diz ele aqui. Obrigado, Adair, pela sua opinião aí, pelo seu questionamento, né? Aliás, São José, né, que é o local onde tem o hospital de retaguarda, o hospital de campanha aqui em Cachoeira do Sul, que não foi aberto, não foi utilizado até o momento, destacando que esse hospital de campanha tem apenas leitos de enfermaria. Para ele ser usado, teria que deslocar todo o sistema de triagem que hoje está na UPA Zona Norte, não é, para esse local, e destacando que ele atende apenas a esses casos, né? São leitos de enfermaria. UTI, especificamente, apenas no HCB, especialmente pela questão médicos, né? A equipe capacitada para isso, a UTI que está lotada. A Mari Oliveira, aqui de Cachoeira do Sul, diz aqui o seguinte: próximo da minha casa, sai festinhas, aglomerações todos os finais de semana. Inclusive ligamos para a Brigada Militar, mas o telefone estava programado para não receber ligação. Obrigado, Mari, aí também pelo seu relato, né? Então esse aí é um caso preocupante. Inclusive teve uma pessoa que comentou aqui no nosso Facebook, o Léo Chaves diz aqui: gente, cada um tem que ter responsabilidade, respeito, empatia e os devidos cuidados, consciência. É isso mesmo. Obrigado, Léo, pela sua participação. É isso que nós precisamos, empatia, cuidado com o próximo, né? Lembrar que a nossa decisão não vai afetar somente a nós mesmos, aos nossos familiares, mas a todos aqueles que estão à nossa volta aí nesse momento. Vai participando, vai mandando o seu recadinho, queremos ouvir você também, já já a gente volta aqui para mais participações. A seguir, novo decreto do governo do estado, divulgado na madrugada de hoje, altera regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado. A professora Clarice Almeida foi anunciada para comandar a cultura aqui em Cachoeira do Sul. Proposta de nova prorrogação do pagamento do auxílio emergencial até março de 2021 foi apresentada ontem no Senado. A gente fala sobre isso também em reportagem. Tem ainda a previsão do tempo e uma reportagem sobre o comportamento do clima no Rio Grande do Sul nos próximos meses. A partir de agora, a gente, mesmo com essa anomalia negativa, vamos ter um pouco mais de chuvas, mais frequentes, mais generalizadas. Não sai daí, que o NT Sul volta já já. Já estamos de volta e vamos direto falar de clima. Quem trabalha especialmente no campo depende e muito dele. E uma boa previsão é fundamental para fazer o planejamento de todas as culturas, independentemente do estágio de desenvolvimento das plantas. A Emater fez uma live onde apresentou um relatório sobre como o clima deve se comportar aqui no Rio Grande do Sul nos próximos meses. Veja. Os dados foram apresentados pelo coordenador do 8º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, Solismar Prestes. Na live, apresentou figuras, mapas e gráficos para explicar como se formam os fenômenos e quais as consequências no clima. A gente ainda tem, para grande parte do Rio Grande do Sul, uma previsão de anomalia negativa, chuvas um pouco abaixo da média. Mas essa chuva em grande parte do estado vai ficar entre 10 e 50 milímetros abaixo da média. Aqui no noroeste, um pouquinho mais, até 75 milímetros, de 50 a 75. E aqui na região metropolitana, até na região mais próxima aqui do nordeste, já é até uma tendência de normalidade. Então, boa parte do estado, ainda com uma tendência de chuvas um pouco abaixo da média, mas nesse valor aí de 10 a 50 milímetros. Claro que em situação normal, isso não seria significante, mas como a gente vem
já de um período de estiagem, aí sempre não é uma condição muito boa. E aqui à direita a gente tem a previsão do total de chuva para o mês de dezembro, né? Ficando aí essa faixa amarela aí na faixa de 100 a 130 milímetros, eu acho que é 100, 130, até um pouco mais, na região mais central ali, 160, e mais lá no oeste e no sul um pouco abaixo. Mas é o reflexo dessas anomalias, isso aqui é o total previsto. Em janeiro, segundo o meteorologista, a tendência de chuvas abaixo da média. A previsão é de uma redução de 10 a 50 milímetros. Fevereiro não deve ser diferente. E quanto à estiagem, uma boa notícia. A situação mais crítica com relação às chuvas foram esses últimos 2 meses, outubro e novembro. A partir de agora, a gente, mesmo com essa anomalia negativa, vamos ter um pouco mais de chuvas, mais frequentes, mais generalizadas. E isso a gente já pode ver agora nesses dias, que já fazem 2 dias que temos algumas chuvas ao longo do estado, em algumas regiões um pouco mais, outras um pouco menos, outras não choveram ainda, mas devem chover a partir de hoje, e essa situação deve permanecer aí pelo menos até na terça-feira, eu acredito, tendo um pouco de chuva de maneira geral em todo o estado. Nós estamos num período de laninha, podemos comprovar isso nesses últimos 2 meses, aí principalmente outubro e novembro, com déficit hídrico bastante acentuado no Rio Grande do Sul. Acreditamos que este foi o pior período, porque, como a gente falou ali, é principalmente a primavera que nós somos mais afetados. Estamos bastante confiantes nesse pequeno aquecimento do Atlântico e que vai melhorar as condições para o verão. E por falar em clima, nós vamos saber como fica o tempo hoje aqui em Cachoeira do Sul e também em outras regiões do estado. Será que o sol e o céu limpo da manhã desta terça-feira vão seguir de tarde? Veja só. Terça-feira de céu limpo em Cachoeira do Sul com previsão de sol. Pode ter virada no tempo de hoje para amanhã. Hoje, temperatura mínima 20 graus, máxima 34. Quarta-feira vai ter sol entre nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 21 graus e máxima 32. Quinta-feira o sol aparece com presença considerável de nuvens, mas sem chuva. Temperatura mínima 20 graus e máxima 32. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O dia tem tempo firme em boa parte do estado gaúcho, mas a instabilidade deve marcar presença. O sol predomina ao longo de todo o dia em todas as regiões do estado. A partir do anoitecer, no entanto, uma nova frente fria chega ao território gaúcho e deve provocar chuva na maioria das áreas, com condições para pancadas fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo. As exceções são o litoral sul, a região sul do Rio Grande do Sul, onde o céu se mantém aberto. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32 graus. Em Passo Fundo, na região norte, 29. Na região central, em Santa Maria, 33. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, tem novo presidente. O administrador José Samuel de Miranda Melo Júnior foi escolhido pelo Conselho de Administração da companhia e vai substituir o engenheiro agrônomo Guilherme Bastos Filho, que presidia a CONAB desde fevereiro passado. A troca de comando veio depois de o presidente Jair Bolsonaro exonerar o atual titular. A decisão não teria agradado a equipe da estatal e representantes do setor. A CONAB tem um papel fundamental de assessoramento e execução das políticas públicas voltadas para o setor agrícola, de abastecimento e também de segurança alimentar. É hora de mais um bloco de interatividade, é hora da sua participação, do seu olhar, do seu recado, daquilo que você pensa aqui na telinha da TV Novo Tempo. Eu destaco aqui mais uma vez os nossos canais de interatividade, através dos quais você pode fazer o telejornal com a gente. Quero começar aqui destacando o WhatsApp, 51997697129. Só mandar sua mensagem, o seu vídeo, o seu áudio, se você preferir,
e a gente coloca no ar aqui. Tem um QR Code aí bem no cantinho, basta você apontar o seu celular com a sua câmera, não é do seu celular, e você já vai ser redirecionado diretamente para o nosso WhatsApp. Aí pronto, é só mandar o seu recado e a gente põe na telinha. No Facebook você também pode participar, tem a nossa transmissão através do Face, através da live, né? facebook.com/TV Cachoeira. E ainda a live também lá no canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha lá para ver como estão as participações. No nosso Facebook tem a Bruniele Oliveira mandando seu boa tarde. Obrigado, Bruniele, tudo de bom para você. A Vanessa Bataioli, oi, bom dia. Ela pergunta aqui sobre o Bolsa Família. Eu não estou muito inteirado aqui, Vanessa, mas de qualquer maneira vamos verificar, viu? Obrigado aí pelo seu recado. A Vera da Silva, Neca Cohen, Bia Lopes, a Bibiane Lange, Teca Alberto, Gabriela Lopes Vargas. Obrigado aí a todos vocês que estão interagindo com a gente. Vamos aqui para a nossa telinha. A Viviane Lange, inclusive, que eu acabei de citar aqui, né, que mandou mensagem pra gente também aqui no Face, ela diz aqui o seguinte: muito triste a situação da pandemia em Cachoeira do Sul. Poderia ser bem diferente se as pessoas tivessem consciência, não ficassem na rua à toa, né? Esse é o ponto, né? Não tem como as pessoas não irem à rua, né, não cumprirem parte das suas atividades. Mas é aquela questão, né? Se não precisa sair, não saia, né? Não saia à toa. É um apelo que a gente tem feito aqui constantemente, as autoridades de saúde também. Edi Quadros também mandando sua mensagem. Estive no centro, vi muita gente sem máscara. Estão brincando. É isso aí, Edi, né? Estão brincando mesmo, né? Não tem jeito. Vai sair para um ambiente, mas é aberto, é a rua. Mas tem muita gente circulando. Então, realmente, a gente precisa ter esse cuidado, né? Pensar que a gente vai proteger o outro e vai minimamente se proteger também. E a máscara não é garantia, ela é uma medida, né? Para evitar aí a propagação do vírus. Ela não resolve toda a situação. E olha só, sobre aquela questão das aglomerações, tem um número que a Prefeitura de Cachoeira do Sul informa para as denúncias de aglomerações. Antes uma pessoa citou aqui que não conseguiu falar com a brigada, enfim. Atenção então aqui para o número da Prefeitura, né? É o 51-3724-6122. 3724-6122, tá aí o número, portanto, para que, eventualmente, alguma aglomeração possa ser denunciada. O destaque é que esse número ele atende apenas para horário comercial, né? Algumas pessoas também reclamam que em alguns momentos não conseguem falar nesse número, mas é um número divulgado aí pelo poder público, né? Pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. E, gente, quando a gente diz que a Covid chegou em todos os cantinhos do Brasil, chegou mesmo. A Covid-19 chegou em Cedro do Abaeté, na região central de Minas Gerais, última cidade que não tinha casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Foram confirmados até agora 2 casos, uma pequena cidade de 1.157 habitantes. A pequena Cedro do Abaeté, na região central de Minas Gerais, perdeu o posto de única cidade brasileira livre do novo coronavírus. O painel da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais apontou 2 casos da doença no município no último domingo. Até sexta-feira, a cidade ainda figurava no informe epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, sem nenhum registro da infecção. O boletim oficial não é divulgado aos domingos, mas o painel da Covid-19, sistema estatal alimentado diariamente pelos municípios mineiros, passou a acusar 2 pacientes infectados na localidade durante a noite. De acordo com o relatório, um dos contaminados está sob monitoramento das autoridades de saúde. O outro já está recuperado. Ainda não há informações que esclareçam se os casos estão relacionados entre si. O último censo do IBGE contou 1.157 habitantes em Cedro do Abaeté. O lugarejo conta apenas com um banco, uma lotérica, uma agência dos Correios, 2 supermercados e um mercadinho. É uma pequena localidade, né? E um projeto de lei apresentado ontem no Senado quer prorrogar o pagamento do auxílio emergencial feito pelo governo federal até março de 2021, no mesmo valor praticado atualmente, de R$ 300. A iniciativa é do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e depende de aprovação pela maioria das 2 casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados. O texto da proposta mantém o pagamento de R$ 300 a todos os beneficiários atuais do auxílio emergencial. A extensão do programa, criado no início da pandemia, ocorre hoje por força de medida provisória, a MP 1000 de 2020, e prevê o encerramento dos repasses neste mês de dezembro. O Congresso não apreciou a MP editada em setembro pelo governo,
A medida provisória perde validade se não for convertida em lei no prazo de 120 dias. A extensão do benefício de R$ 300, chamada de auxílio emergencial residual, tem custo total estimado pelo governo de 67 bilhões e 600 milhões de reais. O fato é que, por conta da inércia do governo federal, simplesmente não teremos um programa nacional de vacinação em execução antes de março. É preciso fazer essa ponte para manter o mínimo de estabilidade social até lá, defendeu Vieira, que foi relator no Senado da lei que instituiu o auxílio emergencial no início da pandemia. A agenda social precisa ser revista para abranger as milhões de famílias vulneráveis à pobreza que a pandemia evidenciou, afirmou o proponente do projeto de lei. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu ontem a medida do governo federal que zerou a alíquota para a importação de revólveres e pistolas. Na última quarta, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a redução a zero de impostos sobre armas compradas por brasileiros no exterior. A medida da Camex passaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. A facilitação de compra de armas e munições é uma das principais promessas de campanha de Bolsonaro. Logo no início do seu governo, em fevereiro de 2019, o presidente, por meio de um decreto, permitiu a importação de armas, até então proibida. O decreto também previa aumento do número de munições e possibilidade de portar armas em mais locais do que a lei anterior. A professora Clarice Torres Almeida foi anunciada ontem como futura responsável pela cultura em Cachoeira do Sul. Nos planos de governo do prefeito eleito está a criação da Secretaria Municipal de Cultura, que hoje funciona como um núcleo. A elevação para o status de pasta de governo pode garantir aporte de recursos para o setor. Clarice apoiou a candidatura de José Otávio Germano e traz experiência de chefe do Ateliê Livre Municipal. Um novo decreto do governo do Rio Grande do Sul, divulgado na madrugada de hoje, altera regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado. Atendendo às expectativas para as vendas do Natal e também para a chegada do verão, os horários de funcionamento do comércio de rua, dos bares, dos restaurantes foram ampliados e a proibição do público nas faixas de areia das praias foi flexibilizada. Após reuniões com prefeitos, empresários, deputados e representantes de diversos segmentos na segunda-feira, o governo do estado divulgou atualizações no modelo de distanciamento controlado, entre as quais a retomada da cogestão regional, que foi suspensa por 14 dias, para permitir a adoção de protocolos de prevenção comuns no estado e reduzir a contaminação por coronavírus. No entanto, os indicadores, principalmente de internações em leitos de UTI, seguem altos em quase todas as regiões e, por isso, o gabinete de crise decidiu manter algumas regras previstas no antigo decreto, como a proibição de permanecer em locais públicos sem controle de acesso, como praias e praças, por exemplo, com exceção para a prática de exercícios físicos em regiões classificadas em bandeira vermelha. No entanto, o governo abriu possibilidade para que, por meio de decreto municipal, prefeituras autorizem a permanência nesses ambientes, desde que conte com mecanismo de fiscalização efetiva para coibir aglomerações. O novo decreto foi publicado um dia após o governo confirmar pela primeira vez 2 regiões classificadas em bandeira preta no modelo de distanciamento controlado. Segundo o anunciado na tarde de segunda-feira, as regiões de Bagé e Pelotas receberam a classificação que indica risco epidemiológico altíssimo de transmissão do coronavírus. No entanto, o retorno do sistema de cogestão dos municípios, também anunciado pelo Piratini, fará com que essas regiões tenham a opção de seguir regras mais brandas, no caso, as da bandeira vermelha, com risco imediatamente inferior ao da preta. O novo decreto também passa a permitir que municípios em bandeira preta que se encaixam na regra 00, que significa não ter registrado nem óbitos e nem hospitalizações por Covid nos últimos 14 dias, adotem protocolos de bandeira vermelha. Antes, a prerrogativa só era permitida a municípios em bandeira vermelha para que adotassem regras da bandeira laranja. Também fica permitida a recepção imediata de protocolos mais flexíveis até bandeira imediatamente inferior em municípios que se enquadram na regra 00, sem necessidade de aguardar o prazo de validação pelo Estado. E Thelma Tomás encerra hoje a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Cachoeira do Sul. O convidado de hoje é Alex da Farmácia, que assume pela primeira vez o mandato de vereador na cidade. Ele foi eleito pelo Republicanos. Boa tarde, Thelma.
Boa tarde, Nunes, para ti e para quem nos acompanha em casa. Hoje eu vou conversar com Alex Gonçalves, ele que é conhecido como Alex da Farmácia, foi eleito pelo Republicanos e inicia a caminhada dentro do Legislativo a partir do dia 1º. Primeira experiência, né, Alex? Boa tarde. Primeira experiência. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, Del, é a minha primeira experiência como vereador e espero que seja um mandato tranquilo, um mandato com bastante coisas para fazer. Cachoeira apostou nessa renovação e Cachoeira está nessa expectativa. Não é a tua primeira tentativa, né, Alex? Mas é a tua primeira vitória nessa caminhada. Por que tu está colocando o teu nome à disposição da comunidade de Cachoeira para ser vereador, para operar aí essa função, como tu mesmo disseste? As urnas trouxeram um recado de renovação e apostando em novos nomes aí para o Legislativo. Realmente, eu já vinha dentro desse projeto focado para que um dia Deus me abençoasse e eu pudesse exercer esse mandato. Cachoeira do Sul me escolheu, meus 629 eleitores me escolheram, e eu tenho esse compromisso. Eu tenho esse compromisso com essa terra que eu amo, com essas pessoas que adquiriram essa confiança em mim, e quero ver se, dentro do que eu propunho, com ética, moral, realizar um mandato na expectativa dessas pessoas. Tu tem alguma linha de trabalho determinada, assim, que tu pretende adotar enquanto vereador? Eu trabalho muito e sou farmacêutico de formação e trabalho muito com essa área da saúde. Obviamente, quem me acompanhou nos meus vídeos, quem acompanhou na minha campanha, viram que eu levantei uma bandeira. Mas é amplo, o vereador hoje ele é amplo, ele não pode trabalhar só num braço, ele tem que ter uma diversidade, ele tem que ter um momento certo para atuar em cada setor. A saúde, óbvio, é o que eu mais tenho uma experiência de trabalho, de vivência, de vida, e acredito que vai ser dentro desse projeto. Alex, tu faz parte do Republicanos, né, a sigla que tinha aí uma formação junto com o PL de Sérgio Gnatti. Não logrou êxito no executivo, né, como prefeito, mas nós já temos um prefeito eleito, que não ainda tem a base toda composta. Inclusive, a gente já noticiou aqui o fato do vereador Nelson Azevedo ter declinado do convite para ser secretário, e com isso teria então aberto as portas para que o Republicanos fizesse parte da base do governo. Alex, vai dar sustentação à base do governo? Nós não conversamos ainda com a executiva do partido. Isso aconteceu nesse final de semana, essa desistência do companheiro Azevedo, por motivos que a imprensa toda sabe, a comunidade lê hoje, de saúde. Então, eu não tive ainda o primeiro contato com a executiva, eu não sei ainda qual vai ser a diretriz do partido. Mas eu sou um soldado do partido, eu tenho o maior respeito, porque foi a sigla que me acolheu, foi através dela que eu me elegi vereador. Então, precisamos nos reunir e ver qual é o próximo passo a tomar. A princípio, então, tu não considera a autonomia de decidir algumas coisas em favor do governo, ou se tu vai te posicionar diretamente numa oposição ao governo eleito? Em primeiro lugar, Thelma, a palavra oposição, para mim, ela não existe. Eu não vou ser opositor às coisas boas, mas também eu vou ter um olhar diferenciado. Eu acredito que nós estamos lá, todos os nossos colegas, outros 14 vereadores, independente de ser base ou não do governo, estarão prontos para defender, para fiscalizar, para apoiar e para dizer sim ou não. Então, independe de eu fazer parte da base, eu vou ser o vereador de todos, não vou ser o vereador do governo, vou ser o vereador do Republicanos e o vereador de todos. É isso aí, vereador eleito é vereador da cidade, né? Alex, a desistência do vereador eleito Nelson Azevedo ao convite que foi feito muito pessoalmente a ele, por já ter uma afinidade de trabalho com o prefeito eleito José Otávio Germano, aconteceu por os motivos que a gente já sabe aí, que tu já colocaste também, que é a questão da saúde, enfim, outros projetos que ele tem, principalmente a vinculação a uma carreira, né, pública no Estado. Mas ainda existe a necessidade desse governo criar uma sustentação dentro do Legislativo. Talvez não seja por afinidade profissional, talvez não seja por perfil profissional, mas por uma necessidade mesmo de compor essa base. Se tu for chamado para trabalhar como secretário, isso é uma possibilidade? Não, não existe essa possibilidade. Eu fui eleito para ser vereador e a este respeito eu tenho que ter com os meus eleitores. Eu acredito que
caso o republicano queira fazer parte da base do governo, terá nomes, teremos nomes, mas hoje qualquer coisa que eu vier a te afirmar, seria prematuro da minha parte, porque eu não sentei ainda com a executiva, não sentei com o comando do Republicanos para saber por onde o Republicanos vai fazer parte, sim ou não, da base governamental. Para a gente encaminhar para o encerramento aqui, uma pergunta que eu fiz para todos os candidatos que passaram aqui pelo estúdio da TV, é a favor ou contra o 13º salário? Olha, Thelma, é um assunto bastante amplo, é um assunto que com certeza vai ser discutido em plenária, com certeza vai ter um momento oportuno para essa discussão, mas eu, Alex, vereador do Republicanos, obviamente que serei contra. E te digo por quê. É uma premiação, e nós não seremos premiados. Por quê? Nós não fizemos parte de uma CLT, nós não cumprimos uma carga horária de trabalho de 8 horas, então eu acho que não teria o porquê nós sermos premiados. Por o 13º ser uma premiação, então foge um pouco do propósito. Essa é a minha posição como vereador. Mas o subsídio mensal, ok. Ok. Com relação ao subsídio que todos os vereadores recebem para o exercício do mandato, não há problema. Com certeza. Eu acho que é um subsídio. É um subsídio que nós precisamos desse subsídio, porque muitos vereadores hoje, não que seria uma profissão, o vereador não é uma profissão, mas ele precisa de subsídio para se deslocar, para ter várias ações dentro desse propósito. Certo. Alex, muito obrigada por ter vindo aqui até o estúdio da TV, nos conceder um pouco do teu tempo, trazer um pouco do trabalho que pretende apresentar a partir do dia 1º, quando assume na Câmara de Vereadores de Cachoeira. Te desejo sucesso no mandato. Obrigado, Thelma, obrigado a todos os telespectadores. Quero hoje aqui já adiantar de antemão um Feliz Natal a todos os cachoeirenses, um próspero ano novo, que 2021 venha com muitas coisas boas nesse pacotão, que nós não sejamos mais aquelas pessoas sofridas como foi em 2020. Eu acredito muito em Deus, acredito que isso tudo que aconteceu é um propósito, e esse propósito nos fará crescer como ser humano, como pessoa, como pai de família, como lideranças. Então, temos somente a agradecer a Deus. Vamos juntos crer que 2021 seja um ano próspero. Que assim seja, o que todos nós esperamos, né, Amém. Daniel Nunes? Eu me despeço aqui com o vereador Alex da Farmácia, da nossa série de entrevistas que trouxe até a TV Cachoeira 13 dos 15 vereadores eleitos. A nossa série encerra 2 dias, melhor dizendo, da diplomação, e infelizmente os vereadores Marcelinho da Empresa e Jeremias Madeira não retornaram aos nossos convites, embora várias tentativas e oportunidades de agenda para que eles também viessem até o estúdio da TV apresentar um pouco dos seus propósitos, eles que já são veteranos no Legislativo, sobre como pretendem conduzir seus mandatos no ano de 2021, que inicia daqui a pouquinho. Mas a gente segue acompanhando o trabalho de todos os vereadores e, inclusive, traz informações sobre a diplomação e a posse que acontece no dia 1º de janeiro. Claro, a gente traz todos os detalhes para o nosso telespectador aqui no NT Sul. Obrigado, Thelma, por conduzir parte dessa sequência de entrevistas, né? Outros repórteres também participaram, mas especialmente a Thelma. Boa sorte a todos os vereadores eleitos aqui em Cachoeira do Sul para este próximo mandato que começa, né, a partir de 1º de janeiro de 2021. Bom, e nós vamos agora para as participações, para os recados dos nossos telespectadores, dos internautas. Muito obrigado a você que já mandou a sua mensagem, você que participa rotineiramente com a gente. Não participa ainda? Não mandou uma mensagem? Que tal? Mande aí a sua opinião, o que você pensa sobre os fatos do dia. Assim a gente vai construindo aqui as informações, aquilo que acontece no dia a dia da nossa cidade, das nossas comunidades, né? Você que está aqui em Cachoeira do Sul, em municípios gaúchos ou em diferentes regiões do país, você pode fazer parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo, mandar a sua opinião, não é, o seu vídeo, uma foto daquilo que acontece aí onde você está. No nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, eu vou começar pelo Face. Tem aqui a participação da Sinara Martins Pinto. Obrigado, Sinara, pela sua mensagem, pelo seu recado. A Karina Pires também passando por aqui, a Vera Domingues. O José Valdeci Silveira Gonçalves está lá em Santana do Livramento. Obrigado, José. Tudo de bom para você. Um abraço para os amigos aí da fronteira oeste, né, do Rio Grande do Sul.
A Letiele Moura também com a gente, a Fátima Cardonete Gal também comentando, a Letícia Cunha, muito obrigado a todos vocês pelos recados. Luiz Rafael dos Santos também, tem uma lista grande aqui, nosso muito obrigado de coração a todos os nossos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. A Luciane Gaira, aqui de Cachoeira do Sul, diz aqui o seguinte: as aulas online têm previsão para terminar? Luciane, infelizmente, não tem, né? O modelo híbrido parece que ainda vai longe, né? Vai aí um bom tempo adiante ainda. Feliz ou infelizmente, né? Alguns gostam, outros não gostam. Gerou aí muita dificuldade realmente esse ano para professores, para alunos, para a comunidade escolar como um todo, né? Obrigado aí pela sua mensagem. A Giovana, de Cachoeira do Sul, Raí, tem desenhado muito nessa quarentena. Vamos ver aí a foto que a Giovana manda pra gente. Aí está o Raí fazendo os seus desenhos, né? Aproveitando esse período em casa. Obrigado, Giovana. Um abraço pro Raí. Obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Quem mais? A Cláudia Caspani também mandando mensagem pra gente. Quero parabenizar a professora Clarice Almeida, que vai assumir o Núcleo de Cultura de Cachoeira do Sul. Obrigado, Cláudia, aí pela sua participação, né? Tá aí, portanto, mais um nome que foi anunciado ontem pelo governo de José Otávio Germano, governo que toma posse a partir de 1º de janeiro de 2021. E a gente está trazendo todos os bastidores, né, na medida do possível, aqui no NT Sul. À medida que as informações vão saindo, a gente vai apurando sobre o novo governo que se forma. Obrigado a você que participou, que interagiu com a gente aqui. E olha, atenção, hein? Antes de encerrar o NT Sul, eu quero fazer um convite especial para você. A partir das 18 horas, a TV Cachoeira recebe hoje, aqui no estúdio, representantes da Amicus para o lançamento oficial do livro alusivo aos 200 anos de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul 200, Bela que só ela. A live vai ser mediada pela repórter Thelma Tomás e vai ser transmitida pelo perfil oficial aqui da TV Cachoeira no Facebook, o facebook.com/TV Cachoeira. E você é o nosso convidado especial, então não perca, já agende aí, vai ser às 18 horas, não esquece, viu? O NT Sul de hoje fica por aqui, uma ótima tarde para você, até amanhã, tchau!